Essa aula é uma continuação da nossa tarefa aqui de reconhecimento facial, de apresentação de um notebook aqui com várias opções aí para fazer reconhecimento facial de imagens. Então, nós vamos agora mostrar como fazer esse reconhecimento facial usando um classificador tradicional. Então, eu poderia usar aí qualquer classificador, aí, qualquer método de aprendizagem de máquina. Nesse exemplo, nós vamos usar o SVM, Support Vector Machines, que ele é um ótimo classificador para classificar vetores do tipo esses embeddings de imagens. Um vetor com múltiplas dimensões, aí, no caso 128 dimensões. Então, nós vamos usar a classe SVC do Scikit-learn, que implementa, então, esse classificador SVM. Então, primeiro a gente tem que passar aqui pela preparação dos dados de treino, treino e teste, né? Então, lembrando agora que nós estamos tratando de um classificador. Na aula anterior eu falei de uma função, né, de reconhecimento facial, que usava um threshold, não tinha ali uma fase de treino e teste. Agora nós vamos usar uma abordagem de um classificador. Então eu tenho que treinar o classificador e depois usar esse classificador treinado para predizer outros dados. Então, esse classificador ele vai usar como entrada os embeddings já passados pelo modelo lá do FaceNet. Então, as imagens não são as imagens originais, são as imagens depois que elas passam pelo modelo pré-treinado do FaceNet, que vai gerar os embeddings, e esses embeddings então já foram calibrados aí no treinamento do FaceNet para tratar essa tarefa de reconhecimento facial. Então, isso é um passo importante aí antes de usar o classificador. Então, nós vamos usar aqui os dados, como nos exemplos anteriores aí acima, a gente já tinha pegado os dados, então a gente pegou os dados de treino e usou lá para aquele exemplo das funções anteriores aí. Então, os dados de treino eu já passei pelo embedding do FaceNet. Então, eu vou só renomear as variáveis aqui, eu vou chamar de treino X, treino Y e treino X, para ter um padrão aqui de nomes. Então, o treino Y vai receber aqui os embeddings gerados lá das imagens de treino. E o data Y são as classes. Então, essa aqui já estava pronta. Agora, o de teste, eu não tinha pré-processado eles ainda. Então, nós vamos passar aqui os dados de teste pelo pré-processamento. Então, lembrando que os dados de teste nesse dataset que a gente está usando, as imagens têm tamanho 112 por 92 por 1. É uma escala de cinza. Nesse trecho de código, eu vou transformar ela para 3 canais, usando aqui a classe, a biblioteca CV2 aí. E então eu vou gerar essas mesmas imagens dos dados do treino X aqui, nesse formato 112 por 92 por 3. Eu vou colocar essa variável teste X, o teste Y, que são as classes, eu vou só copiar lá do arquivo que eu tinha lido lá no início. Depois eu tenho que passar por um processo de reformatar o tamanho dessas imagens, porque o FaceNet precisa de imagens de tamanho 160 por 160. Então esse trecho aqui é igualzinho que a gente já fez lá em cima. Eu pego cada imagem que está no formato aí de um vetor NumPy, transformo ele para imagem, uso esse resize aqui para reformatar o tamanho, colocando aqui o tamanho 160 por 160, que está nessa variável. Depois, converto ele de volta aqui para um vetor e já divido por 255 para normalizar. Aí depois disso, então, eu posso passar aí lá pelo modelo do FaceNet, que é esse trecho aqui, ó. Eu chamo o método predict lá do modelo do FaceNet, passando esse vetor com as imagens, e ele me retorna, então, os embeddings, um vetor de 128 elementos para cada imagem que está aqui no arquivo de teste. Então, dessa forma, eu tenho agora os embeddings das imagens passados pelo FaceNet. Ainda tem o passo de normalizar isso aí pela norma L2, que a gente fez com os outros vetores, né? Então, isso aqui também a gente discutiu lá em cima. Eu normalizo aqui pela norma L2, então agora eu tenho os embeddings normalizados. Vou colocar isso na variável teste X, só para padronizar. Então, vou ter o treino X e o teste X, que são os embeddings das imagens para treino e teste. Então, agora os dados são pré-processados, prontos para entrar no classificador. Vamos passar aqui para a etapa de implementação do classificador. Então, eu vou importar aqui a biblioteca SVC, que é a biblioteca que implementa aqui o SVM.
E vou importar também uma outra função aqui para medir depois a acurácia da classificação. Bom, depois vem a etapa de treino. Então é bem simples, é só chamar aqui o construtor da classe SVC para o classificador, passando aqui uns parâmetros. Então o SVM ele é um esquema de kernel. Então ele tem aí vários kernels. Então eu vou usar aqui o kernel linear. Como é um vetor de muitas dimensões, esse é o kernel mais indicado para essa situação. E vou também pedir para ele retornar para mim as probabilidades com que ele atribui cada instância a uma classe. Depois nós vamos usar isso aqui para tarefa de reconhecimento. Então eu criei aqui o modelo e para treinar eu chamo o método fit. Então esse aqui é bem padrão aí no Python, né? É fit também, um método para treinar aqui um classificador tradicional. Passo os dados de treino. Então aqui passo os dados propriamente dito e as classes para ele treinar. Ele faz o treinamento. E aí, depois do modelo gerado aí de treino, eu posso fazer as predições. Então, aqui eu estou mandando ele predizer para mim, chamando o método predict. Eu vou predizer tanto os dados de treino quanto de teste para a gente comparar a acurácia aí. Então, eu passo os dados de treino para ele calcular, para ele predizer os dados de treino em cima do modelo de treino, né? Só para a gente ver a acurácia aí do treino. E faço a mesma coisa com o teste, que é o que realmente interessa aqui, né? Verificar a acurácia dos dados de teste. Eu chamo o predict também para os dados de teste, igual nessas duas variáveis aqui, train pred e test pred. Agora, para calcular a acurácia, para ver se o classificador realmente está bom, eu chamo aquela função accuracy score. Então, aqui eu passei para verificar a acurácia de treino, eu passo as classes, né? O treino Y tem as classes, e o treino pred tem as classes preditas, que retornou aqui desse método predict, aqui em cima. Então, eu coloco isso no treino ACC, acurácia do treino. E faço a mesma coisa com o teste. Faço aqui o teste Y, que tem as classes reais, e o teste pred, que tem as classes preditas, que eu fiz a predição aqui em cima. Aqui, ó. Coloquei isso na variável teste ACC. Então, agora só eu mando imprimir essa acurácia. Aí vocês vão ver que a acurácia do treino aqui é 100% e do teste também é 100%. Então, isso mostra que esse classificador, né, o SVM, é um ótimo classificador e que funciona bem em cima dos dados aí dos embeddings que já passaram aí pelo modelo do FaceNet. Então é uma sequência de passos, né? Mas o SVM é um ótimo classificador para isso. Bom, mas então por que a gente não usa sempre um classificador? Volta naquela questão, né? O classificador, a gente tem que lembrar o seguinte, eu treinei ele com um conjunto de classes. Nesse caso tinha 20 classes. Então ele só é capaz de reconhecer essas 20 classes. Se surgir uma classe nova, por exemplo, uma pessoa nova, eu teria que treinar de novo esse classificador. Então, dependendo da aplicação, isso não é muito viável se tiver que ficar treinando toda hora. Então, essa seria a principal desvantagem aí do classificador. Além disso, e se eu apresentar agora, para ele mandar ele predizer uma imagem que não está no treino? Uma pessoa que não está ali no treino, seria o caso dele não reconhecer aquela imagem. Então, nesse exemplo aqui deu 100%, porque todas as imagens que estão no teste estão também no treino. Mas se eu mandar agora ele predizer uma classe nova ali, aí ele teria que ter uma forma dele não falar que aquela classe não é reconhecida, né? Não está no treino. Uma forma de contornar isso é usar aquela questão das probabilidades da classificação. Então, vamos mostrar como fazer isso. Então, vários classificadores aí, dentro do scikit-learn, você consegue pegar essas probabilidades. Então, o SVM, você consegue saber assim, ele atribuiu tal instância para tal classe com tal probabilidade. Eu consigo saber essa probabilidade, seria como se fosse a confiança dele para poder ter feito aquela classificação. Então, eu posso usar essa probabilidade como um threshold, um limiar aí para falar. Se essa confiança for muito baixa, então, ao invés de falar que aquela instância é daquela classe, eu vou falar que ela é de uma classe desconhecida. Então, a gente pode fazer isso da seguinte forma. Esse código mostra como fazer isso. Então, para obter essas probabilidades, aí do modelo do SVM, eu uso esse método predict_proba. Então, esse aqui me retorna a probabilidade que ele atribui uma instância a uma classe. Se eu passar o conjunto de teste x, ele vai me retornar aqui, nessa variável de teste pred_prob, a probabilidade de cada uma das instâncias que tem no conjunto de treino.
Então vamos verificar isso aqui. Vamos pegar como exemplo uma instância qualquer aqui. Peguei a instância do número 17 aqui para a gente verificar. Então esse teste probe, esse teste pred-probe, deixa eu mostrar aqui embaixo primeiro, eu mandei imprimir ele aqui, ó, para essa instância 17, ele tem esse formato aqui. Para cada instância, ele me retorna um vetor com a probabilidade de cada uma das classes. Então esse aqui significa assim, para a instância 17, ele tem uma probabilidade de 2,87 de ser da classe 0, 2,6 de ser da classe 1, 42,8 de ser da classe 2 e assim por diante. Então, observe que a classe 2 tem uma probabilidade muito alta aqui e as outras têm probabilidade baixa. Então, ele vai predizer essa instância como sendo da classe 2. Então, só para vocês entenderem o formato dessa saída das probabilidades aqui. Então, aqui em cima, voltando aqui em cima, eu estou pegando essa probabilidade dessa classe, acessando esse teste pred-probe para a instância 17 que eu peguei aqui, e pegando então qual foi a classe que ele prediz, que está lá na variável teste pred dessa instância. Então quer saber qual que é a probabilidade que ele está atribuindo para essa instância ser dessa classe. Então depois eu mando imprimir isso aqui, ó. Então eu mando imprimir a classe predita e a probabilidade da classe predita e a classe correta. Então, observe que ele imprime que ele prediz aqui que ela é da classe 2, com 42,83% de probabilidade, e ela é realmente da classe 2. Então, é assim que funciona essas probabilidades. Eu posso pegar a probabilidade de cada classe aqui. Então, entendido isso, como que eu posso usar então, essa probabilidade para testar aqui uma imagem não reconhecida? Então, a gente precisa usar essa probabilidade como um threshold. Na verdade, se a gente fizer vários experimentos aqui com esse conjunto de dados, a gente vai ver que sempre que ele acerta ali, essa probabilidade é superior a 30%. Então, a gente pode usar esse 30% como se fosse um threshold. Lembrando que threshold não é sempre fácil de estipular esse threshold. Assim, depende muitas vezes do conjunto que eu estou avaliando ali, do meu dataset. Então, nesse exemplo aqui, 30% é um valor bom, mas não significa que isso aqui vai ser bom para todos os casos, não. É muito experimental isso. Então, nós vamos usar esse valor de 30% aqui para dizer. Isso não significa o seguinte: ao invés de falar que o classificador classificou uma determinada classe, antes de falar isso, eu vou verificar essa probabilidade. Se essa probabilidade for maior que 30%, eu digo que realmente é daquela classe, senão eu falo que ela é de uma classe desconhecida. Então, vou usar essas probabilidades dessa forma. Então, vamos fazer um teste aqui com uma imagem desconhecida. Vou pegar aqui uma imagem, que está nesse arquivo aqui, .png. Vou abrir essa imagem, vou reformatar ela aqui para ter o tamanho lá que precisa aí para o FaceNet. Então, só para vocês verem essa imagem, eu ploto ela aqui. É a imagem minha mesmo, do meu próprio rosto, que não está naquele dataset lá do Kaggle. Então, vou usar ela como uma imagem aqui desconhecida. Então, primeiro eu tenho que pré-processar, né, fazer aqueles mesmos passos que a gente já fez antes ali. Então, eu tenho que... Eu normalizo ela aqui para dividir em 255. Depois eu chamo lá o predict. Predict do model, que é o predict do FaceNet. Então, estou gerando um embedding dessa imagem aqui. Então, peguei o array dessa imagem e estou gerando o embedding dessa imagem. Depois eu tenho que normalizar pela norma L2. Então, estou fazendo uma transformação aqui, normalizando pela norma L2. E aí, então, eu posso usar ele aqui no meu classificador. Então, lembrando que o classificador do SVM, ele recebe como entrada um embedding de uma imagem. Então, por isso que eu tive que fazer esse passo de gerar o embedding. Então, agora eu posso chamar o predict aqui do SVC model, que é o meu SVM. Eu vou mandar ele passar aquela imagem e pedir para ele fazer a predição da classe daquela imagem. Vou colocar isso na variável pred, e aí vou obter também as probabilidades. Então, pego aqui o pred proba, para pegar qual que é a probabilidade que ele faz aquela classificação. Então, peguei o vetor lá com as probabilidades, e agora eu vou pegar então a probabilidade de ter feito aquela classe que ele disse que predisse. Então, se a gente imprimir isso aqui,
Ele está falando que ele é da classe 11, com a probabilidade de 8,46. Então, observem bem, ele sempre vai falar que é uma das classes que estão no treino. Então, ele achou que a classe mais provável aqui é a classe 11. Mas observe que a probabilidade aqui é muito baixa. 8,46 é uma probabilidade muito baixa. Então, se a gente usar aquele threshold, antes de falar que ela é da classe 11, eu vou testar a probabilidade daquela classe. Então, eu simplesmente acrescento um if aqui. Ó. Se a probabilidade daquela classe é maior ou igual a 30, aí realmente eu vou falar que ela é daquela classe. Se não, eu falo que ela é uma pessoa desconhecida. Então, nesse exemplo, o resultado aqui seria uma pessoa desconhecida. Então, dessa forma, eu consigo usar o meu classificador também para não reconhecer algumas pessoas que não estão no treino, né? Então, só para finalizar aqui, eu mandei imprimir aqui também esse vetor de probabilidades dessa imagem. Observe aqui ó, que os valores são todos baixos, todos bem baixos. Ele distribuiu quase que igualmente aí para as várias classes. Ele não consegue achar uma classe que tem uma probabilidade muito alta. Ele falou que a probabilidade é dessa classe que tem o valor de 8,46, 8,46 e da classe 11, então aqui tem 5, 10, 11, esse aqui, ó. Ele falou que é dessa classe. Só chamando a atenção que existe aqui uma probabilidade um pouco maior, aqui de 9,14. Eu poderia ter falado que era dessa classe, mas acontece que esse esquema de extrair as probabilidades aqui, ele não é nativo do SVM. Então esse método aqui, ele tenta simular isso, e às vezes ele não vai pegar o maior valor que está aqui, mas ele vai pegar com certeza um valor bem próximo. Então, nesse caso, ele está falando que é dessa classe aqui. Mas o que mais importante é observar aqui, ó, que as probabilidades são bem baixas para todas as classes. Então, ele não consegue achar uma classe assim, com uma probabilidade muito alta, porque aquela pessoa realmente não é muito similar a nenhuma que está no treino. Então, essa que é a ideia então, de usar um classificador, e a gente pode estender esse classificador para melhorar um pouco aí e poder acrescentar essa etapa de não reconhecer alguma imagem. Ok? Então, com isso, a gente finaliza aqui esse exemplo de reconhecimento de imagens. Observe que tem muitos detalhes, vou dividir aqui em 4 aulas. Então, envolve aí pegar um modelo pré-treinado do FaceNet, preparar as imagens para usar nesse modelo, gerar os embeddings desse modelo pré-treinado, que já está pronto aí com pesos já para reconhecer imagens faciais. E aí depois a gente viu como implementar isso aí através de uma função de reconhecimento facial, também de verificação, usando threshold. Depois viu que a gente pode fazer isso também usando um classificador. Então, aí dependendo da aplicação, eu posso usar um classificador ou não. E como nesse classificador, eu estou usando aí os embeddings como entrada para treinar o meu classificador e para predizer também as imagens do meu classificador. Então, finalizando aqui, vocês podem observar que é um exemplo bastante interessante, né? Essa área é uma área bastante interessante assim, de reconhecimento de imagem, que tem muita aplicação prática aí. Na verdade, já está bastante consolidado isso aí, não é novidade, né? Mas é muito interessante entender como é que isso funciona e poder adaptar isso para a sua realidade de uma nova aplicação aí. Ok? Então, é isso para essa aula de reconhecimento facial.